Olá, eu sou a professora Brigitte e hoje nós vamos falar sobre a igreja cristã depois do Pentecostes. Vamos lá? Mas afinal, o que era o Pentecostes? Depois de 50 dias da Páscoa, eu vou ler para vocês aqui um trechinho de Atos dos Apóstolos para explicar isso. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso muito forte, e encheu toda a casa onde estavam. Apareceu-lhes uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Ficaram todos cheios de Espírito Santo e começaram a falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Vocês já imaginaram que experiência fantástica? Todos que estavam ali foram tomados pelo Espírito Santo e eles começaram a falar línguas que eles desconheciam. Isso deu uma grande coragem a eles de abordar pessoas de povos diferentes e cumprir a promessa que eles tinham feito a Jesus, que antes de subir aos céus havia pedido da seguinte forma: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E eles estavam bem animados. As ideias que Jesus queria que os discípulos levassem pelo mundo eram ideias muito diferentes para a época. Inclusive, Jesus, ele propôs reformular alguns conceitos da religião judaica que, para ele, não passavam de rituais. Ele apoiou o amor entre as pessoas, a igualdade entre os homens e ele propôs o desapego material, porque para ele o importante era ser e não ter. Isso ia contra as ideias da elite romana na época, que, na verdade, os romanos invadiam o mundo inteiro para tomar os bens materiais de outros povos. Então, para eles, o ter era muito importante. Inclusive, Jesus considerava os imperadores romanos como pessoas normais e não como deuses, como eles eram obrigados na época a acreditar. Quando essas ideias de Jesus passaram a ser veiculadas pelo Império Romano, as pessoas ficaram muito felizes, principalmente as pessoas do povo, porque elas nunca haviam sido incluídas em nada. Agora imagina ser incluída num plano de salvação de Deus. Elas falaram: como pode? Eu sou plebeu, eu sou camponês, eu sou escravo. Ninguém nunca ligou para mim, mas agora Deus estava ligando. Chegou a hora da gente falar sobre uma pessoa muito importante no cristianismo. O nome dele era Saulo e depois, com o tempo, passa a se chamar Paulo. Ele era um dos maiores apóstolos de Jesus, o que mais propagou as ideias de Jesus pelo mundo. Mas uma curiosidade muito grande é que antes dele se converter ao cristianismo, ele era um dos maiores perseguidores de cristãos. Ele era um judeu que tinha muito estudo, ele sabia todas as leis judaicas e ele não admitia essas novas ideias por aí. Então, ele perseguia os cristãos, muitos foram presos, alguns foram mortos. E ele pediu permissão para perseguir os cristãos que estavam em Damasco, que hoje é a capital da Síria. Quando ele está chegando em Damasco, vem uma luz muito grande do céu. Ele fica cego imediatamente, ele cai ao chão e ele escuta uma voz. E essa voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Mas quem és, Senhor? E a voz diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues? Saulo pergunta a Jesus: Mas o que queres de mim, Senhor? Então Jesus diz a ele: Entra na cidade e espera. Enquanto isso, enquanto ele ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e beber direito, Jesus pede a Ananias que vá fazer algo por Saulo. Ananias fica muito assustado porque ele sabe que Saulo é um grande perseguidor de cristãos, mas Deus diz que ele mudou. E aí então Ananias vai até a casa onde estava Saulo, coloca as mãos sobre ele e diz: O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então caíram escamas nos olhos de Saulo e ele voltou a enxergar. Nesse momento, ele se converteu e ele disse: Eu quero ser batizado. Então Ananias faz a sua vontade e o batiza. Nesse momento, ele deixa de ser Saulo para se transformar em um outro homem, Paulo. Depois disso, Paulo faz algumas pregações em Damasco e se retira por algum tempo. Quando ele vai para Jerusalém, os discípulos tinham muito medo dele, não acreditavam nessa mudança brusca de comportamento.
Até que Barnabé encontra os discípulos e disse que viu o que Paulo havia dito em Damasco e que Deus havia operado uma grande mudança na sua vida. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Pedro. O Pedro também saiu para evangelizar as pessoas. Quando ele chega numa cidade chamada Lida, ele encontra um paralítico que estava há 8 anos deitado na cama, que ele não conseguia sair. Então Pedro, cheio de Espírito Santo, diz para o homem: levanta e arruma tua cama. E ele levantou depois de 8 anos e todo mundo ficou maravilhado. Mandaram chamar o Pedro, que uma moça bem novinha, que era também discípula de Cristo, havia morrido. O nome dela era Tabita. E o Pedro vai até a casa, onde está todo mundo chorando, as amigas, todas tristes. Ele se enche de Espírito Santo novamente e ele pede para ficar sozinho e ele ressuscita a Tabita. Até então ele não tinha poderes e ele estava encantado, estava todo mundo encantado. As pessoas começaram a acreditar que realmente Jesus continuava entre nós e que tinha poder. Depois disso, ele é chamado para uma coisa muito especial, para atender a casa de um centurião romano, que era um soldado muito importante. O nome dele era Cornélio, ele era uma pessoa muito boa. Deus tinha enviado um anjo para o Cornélio dizendo que ele tinha que chamar o Pedro para ir à sua casa. O Pedro, intrigado, vai até a casa do Cornélio. Por que ele estava intrigado? Porque ele só pregava para os judeus. As outras pessoas que eles chamavam de gentios não eram pessoas que eles achavam que tinham que pregar. Só que Deus achava que sim. E eles provam isso quando ele chega na casa do Cornélio e o Cornélio conta que um anjo havia aparecido para ele e tinha dito que ele tinha que chamar o Pedro. Pois o Pedro vai até lá e no momento que está todo mundo reunido, escutando a palavra de Jesus, o Espírito Santo baixa sobre todas essas pessoas e aí o Pedro tem a noção de que ele precisa batizar sim quem quer ser batizado. Ele batiza todo mundo, mas isso cria um problema, porque quando os apóstolos descobrem que ele tinha batizado pessoas que não eram judias, ele fica encrencado com eles. Eles dizem, mas como assim? Ele diz, Deus mandou. E ele mandou, Jesus nos mandou pregar o evangelho a toda criatura. Então, judeus e gentios, ninguém vai ficar de fora. E essa foi o primeiro passo de uma grande mudança na igreja. Depois da morte do discípulo Estevão, as pessoas ficaram um pouco com medo e elas começaram a variar um pouquinho os lugares onde elas iam. Nós vamos falar agora um pouquinho da Antioquia. Antioquia fica no sul da Turquia, pertinho da Síria. Ali, algumas pessoas, alguns discípulos foram falar sobre Jesus a judeus, porque na verdade eles tinham esse costume. O Pedro tinha subvertido um pouquinho a ordem. Então, os gregos começaram a ficar interessados. E aí eles começaram a ensinar os gregos também. Foi pela primeira vez aqui na Antioquia que surge a palavra cristão. Entre essas pessoas que estavam levando a palavra de Jesus, havia um homem chamado Barnabé. E o Barnabé teve a ideia de ir até Tarso, chamar o Paulo, para fazer uma viagem missionária com ele por vários lugares. O Paulo vai com o Barnabé e ele faz a primeira viagem dele, que dura 5 anos. E, na verdade, ele faz 3 viagens ao total. E depois ele vai para Roma, que era o grande sonho dele, de pregar na capital do Império Romano. Será que deu certo essas viagens? Parece que sim, porque foram fundados vários núcleos, tanto com Paulo quanto outros discípulos. E essas pessoas que faziam parte desses núcleos se reuniam regularmente para falar sobre a palavra de Deus. Elas tinham que ser muito discretas, porque essas reuniões eram proibidas, tanto pelos judeus tradicionais, quanto pelo Império Romano, que tinha como religião o fato de cultuar os próprios imperadores e também os deuses da mitologia romana. Só que eles começaram a chamar atenção porque eles eram pessoas que estavam na contramão da sociedade em que eles viviam, que era uma sociedade vingativa, violenta. Sempre que eles recebiam algum tipo de violência, eles perdoavam. Eles tratavam com carinho e com amor, e isso começou a chamar muita atenção das pessoas. O que chamava a atenção dos cristãos era a alegria e o carinho que eles tratavam a todos, inclusive aqueles que eles não conheciam. Para vocês terem uma ideia, às vezes eles faziam um serviço social que não existia no Império Romano.
Se a pessoa não tivesse dinheiro, ela ia ficar daquele jeito, ninguém ajudava. E então, às vezes eles chamavam pessoas que eles não conheciam para comer na casa deles. Aí a pessoa não se sentia digna. Quando chegava na casa, às vezes sentava no chão, ele falava: "Não, senta aqui com a minha família". É inesquecível isso, né? Há alguns casos em que havia epidemias e as pessoas fugiam da cidade e deixavam os doentes para trás. Quem ficava ali para cuidar, inclusive de pessoas que eles não conheciam, eram os cristãos. E isso começou a chamar a atenção e aumentar cada vez mais a fé nessa igreja. Uma igreja baseada na fé, no amor e na solidariedade, muitas vezes ia em contra ao que a sociedade pregava na época. E muitas vezes também eles eram presos e levados a esses locais, que eram arenas, para servir de exemplo e de espetáculo para as pessoas que iam ali assistir à luta dos gladiadores. Só que ao invés dos cristãos pedirem misericórdia, simplesmente eles oravam e pediam a Deus para dar forças para que eles enfrentassem aquele martírio. A maioria morria, mas deixava uma grande lição. E eles pensavam: que igreja é essa? Se já era difícil ser cristão no Império Romano, já imaginou ser cristão em Roma? Era muito mais difícil e mais perigoso. Então essas pessoas, elas tinham que ser muito cautelosas. Elas pensaram e chegaram à conclusão de que o lugar mais seguro para suas reuniões seriam as catacumbas, que eram galerias subterrâneas onde se enterravam os mortos. Por que eram seguras? Porque as pessoas não gostavam de ir lá. Então ali elas se reuniam em segredo, contavam as histórias de Deus, de Jesus, faziam os rituais litúrgicos e levavam a igreja adiante. Muitos anos depois, surge um imperador romano chamado Constantino. O Constantino tinha uma mãe que já havia se convertido ao cristianismo e falava com muito amor de Jesus para o seu filho. Inclusive, os dois fizeram uma viagem a Jerusalém, onde eles tiveram experiências fantásticas pelos lugares onde Jesus havia passado. Ele se converte também e em 313 depois de Cristo, ele finalmente concede a liberdade de culto e propagação da palavra. As pessoas que propagavam a palavra não seriam perseguidas. Mas somente em 381 depois de Cristo, outro imperador chamado Teodósio, ele transforma a igreja cristã em igreja oficial do Império Romano. Mas será que isso foi bom ou foi ruim? Com o tempo, a igreja foi perdendo aquela simplicidade primitiva que tinha no começo e simplesmente se usava o nome de Jesus para invadir outros povos, financiar guerras, enfraquecer outras culturas e sempre usando a violência, coisa que sempre Jesus condenou. Vocês têm ali duas fotinhos. A primeira é a cobrança de indulgências feita pela igreja. O que era a indulgência? Era o perdão dos pecados através, né, de um pagamento, coisa que Jesus nunca admitiria, porque ele veio ao mundo para nos livrar dos pecados. A segunda foto que vocês têm ali são autos de fé, onde as pessoas que a igreja imaginavam que eram contrárias às suas ideias eram mortas, violando o mandamento de Deus: não matarás. Isso em nome de Jesus, totalmente inadmissível. Essa situação perdura por muito tempo, até que Martinho Lutero, um monge, lê a Bíblia e percebe que muita coisa ali está errada na atitude da igreja. Então, em 1517, ele fixa na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses falando a verdade sobre as atitudes da igreja e como deveriam ser. Para ele, a salvação, ela vem pela graça, pela fé, por Cristo, pela Escritura e pela graça de Deus. E que ninguém precisa pagar um centavo por isso. A importância do cristianismo para a humanidade se baseia que os conceitos cristãos, eles buscam sempre a dignidade humana, pregando sempre o amor, condenando a violência, a ganância. Se todo mundo for tratado como um filho de Deus, nós vamos poder conciliar o progresso e a justiça, a compaixão e a cultura. É um grande desafio, mas é possível.
Essas são as referências bibliográficas. Eu me baseei bastante em Atos dos Apóstolos, um livro maravilhoso escrito por Lucas, que foi um dos evangelistas, que fala sobre a vida dos apóstolos após a morte de Jesus. Espero que vocês tenham gostado dessa história tanto quanto eu. Uma história baseada em fé, simplicidade e amor pelo próximo. Tenham todos uma semana abençoada e até a próxima!